Bom dia, galera! Bom dia, meus amigos! E aí, como é que tá aí? Como vocês têm passado? Ontem foi Dia das Mães, meu grande beijo a todas as mães, a minha mãe, Dona Divina, Rosana, minha esposa, mãe dos meus filhos. Beijão para essas duas mulheres que me aguentam e não é fácil, eu posso garantir para vocês. Não é fácil elas aguentarem a gente. Aqui em casa nós somos 3 homens, então minha mulher, a dificuldade para ela é muito grande. Para minha mãe foram 5 homens e uma irmã. Então vocês imaginam como foi para ela também. Mas aqui é o nosso português em 10 minutos. Vamos estar dando continuidade ao estudo do verbo, né? Vamos estar dando continuidade a esse mar imenso que temos que navegar, que é o mar do verbo, não é verdade? Nós já falamos sobre a questão da transitividade dos verbos, só relembrando aqui, nós temos dois tipos praticamente de verbos. Os verbos intransitivos e os verbos transitivos. Aí nós temos também os verbos unipessoais, os verbos impessoais. Esses são casos, vamos colocar como mais raros não raros de acontecer, mas são os verbos menos difíceis de você entender, de você ter entendimento. Os verbos mais complicados de vocês terem entendimento são os verbos intransitivos e os verbos transitivos. Como é que eu vou saber quem é quem? Esse é o X da questão, no estudo dos verbos. O X da questão no estudo dos verbos é justamente você diferenciar os verbos intransitivos dos verbos transitivos. Os unipessoais e verbos impessoais fica mais fácil de você compreender. Então vamos lá. Os verbos intransitivos são aqueles que a ação que ele demonstra, ou o aspecto, ou a informação que o verbo traz na estrutura, se encerra em si mesmo. Como assim? Peraí, o que você está falando? O verbo intransitivo é aquele que a ação se encerra em si mesmo, ou o acontecimento, ou o que o verbo, a mensagem que o verbo trouxer encerra nele mesmo. Por exemplo, ele morreu. Esse verbo morrer é um verbo intransitivo, porque a ação encerra-se nele mesmo. O que vier após esse verbo morrer, geralmente será um adjunto adverbial, né? Ou um advérbio. Ele morreu ontem, por exemplo. É um advérbio de tempo. Isso não é um objeto direto do verbo morrer, porque o verbo morrer, ele é intransitivo, ele não estabelece trânsito entre o agente e a informação que o verbo traz. Eu não vou colocar a ação, porque tem verbos que não vai demonstrar isso, né? Então, é a informação que o verbo traz. Então, esse é o verbo intransitivo. O verbo transitivo é aquele que exerce um trânsito entre o agente e a informação que o verbo traz. Por exemplo, comer. Ele comeu o bolo. Esse bolo é a informação que o verbo traz do agente, certo? Então vamos lá. A gente falou das vozes verbais, falei da voz ativa, como acabei de falar, um exemplo da voz ativa, ele comeu o bolo. Então essa é uma voz ativa porque eu posso apontar o dedo, como eu já disse, né, fazendo uma recapitulação, que eu posso apontar o dedo e falar, ó, aqui o agente. Então essa voz é ativa, tem um agente dessa informação que o verbo traz. Ele comeu o bolo, o agente é ele. Eu até falei também da questão de que as pessoas, as gramáticas, costumam dizer que voz ativa é aquela que expressa uma ação que o agente faz na voz ativa, demonstração que o agente faz na voz ativa. Mas quando eu coloco por um exemplo de a cadeira quebrou, qual foi a ação? A cadeira é o agente? Teve alguma ação verbal nesse caso? Não teve nenhuma ação verbal, mas tem uma informação do verbo. O verbo traz uma informação de que a cadeira quebrou. Agora, se houver um contexto, a gente vai poder identificar esse agente. Vocês querem ver um exemplo? O vento bateu forte na casa de Pedro. Pela manhã, a cadeira quebrou. Ou o vento bateu forte na casa de Pedro e aí a cadeira quebrou. Então você pode entender que o agente de quebrar a cadeira é
o vento. Então aí você tem um contexto para identificar isso. Mas se não tiver, se a frase tiver só, se a oração tiver só isolada, né? Então você não pode identificar esse agente, beleza? Então é isso aí, ó. Voz ativa. Agora hoje nós vamos dar uma pincelada, um iniciozinho, um start da voz passiva, beleza? As vozes verbais são essas aqui. A gente já estudou a voz ativa e agora nós vamos estudar a voz passiva, posteriormente a reflexiva. A voz passiva, ela é um pouquinho mais complexa que a voz ativa, né? Porque ela tem algumas características peculiares, a voz passiva. Por exemplo, a voz passiva, vocês vão perceber que ela não pode ser manifesta ou não pode ser feita com verbos que são intransitivos ou verbos transitivos indiretos. O verbo sempre tem que ser verbo transitivo direto. A grande maioria das ações tem que ser verbo transitivo direto. Verbos mais demonstram mais ação do agente, da atitude do agente. Como, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele correu e ele comeu o bolo. Olha só, o verbo primeiro, já falei para vocês, a ação se encerra nele. Ele correu, verbo intransitivo. Deixa eu até colocar aqui, eu não coloquei. Verbo intransitivo. Ele correu. Beleza, a informação que você colocar após esse verbo aqui vai ser para trazer mais esclarecimento sobre o fato dele ter corrido. Por exemplo, ele correu cedo, ele correu do cachorro, né? Então isso aqui vão ser informações adjacentes, que podem ser muito bem retiradas daqui, sem prejudicar o entendimento e o sentido dessa oração. Ele correu. Beleza, verbo intransitivo. O de baixo, ele comeu o bolo. Observe que se eu colocasse assim, ó, ele comeu, a primeira pergunta que você vai fazer é: comeu o quê? Como assim? Ele comeu? Comeu o quê? Comeu alguma coisa. Então, quem come, come alguma coisa. Então, esse aqui é um verbo transitivo direto. Por quê? Existe um trânsito entre o agente e a informação que o verbo traz. O verbo traz uma informação desse agente. O agente comeu o bolo. Então, esse bolo aqui, esse verbo aqui, ele exerce um trânsito entre o agente e o bolo, olha só. Então esse trânsito é chamado de transitividade. E nesse caso é uma transitividade direta, não existe preposição que ligue a informação que o verbo traz com o agente. Não existe uma preposição que ligue essa informação ao verbo. Então o trânsito é direto. Então por isso que é chamado de verbo transitivo direto. Beleza? Então olha só. Quando a gente vai transformar da voz ativa, aqui ele está na voz ativa, certo? Você pode apontar o dedo e falar: o agente é esse. O agente é esse aqui. Quando a gente vai transformar para a voz passiva, esse agente, ele continua sendo agente. Só que ele muda na estrutura da oração. Olha só como é que vai ficar. O bolo, que é o paciente, foi comido por ele, que é o agente. Ele continua sendo agente. Certo? Ele é agente aqui na voz passiva também. Só que a estrutura muda. Aqui ele é o que a gente chama de sujeito e aqui ele vai ser o que a gente chama de agente da passiva. O que a gente vai estar posteriormente falando mais sobre isso. Beleza? Então olha só a estrutura da voz passiva. O bolo foi comido por ele. Olha só, você percebe a estrutura aqui. Paciente, um verbo auxiliar e o particípio. Essa é a estrutura da voz passiva. Vou botar para você aqui, antes de acabar o tempo, que está acabando o tempo. Olha só a estrutura da voz passiva. Passiva analítica e passiva sintética. Passiva analítica é o verbo auxiliar, mais o particípio. Beleza?
Posteriormente a gente vai falar um pouco mais sobre a voz passiva. Um grande abraço para vocês. Português em 10 minutos. Ame a língua.